Tratava-se, na verdade, de um rio maravilhoso, de tão largo e profundo. Repetindo, tratava-se, na verdade, de um rio maravilhoso, de tão largo e profundo, rodeado de cidades nas suas margens, tão descuidado e livre sem jamais se abandonar. Vivia-se toda uma vida nas suas margens, com campos verdes, florestas, casas solitárias, morte e destruição. Lá se situavam algumas pontes largas e compridas graciosas, bem empregues. Outros ribeiros e rios se lhe juntavam. Porém, tratava-se do rio principal, entre os mais pequenos e os muito grandes. Caudaloso, estava em perpétuo movimento de autopurificação. Era uma bênção ver as suas águas douradas ao entardecer, por entre as nuvens profusamente coloridas. O pequeno fiozinho de água lá ao longe, por entre aquelas rochas gigantes que pareciam tão compenetradas em dar-lhe berço, constituía o começo da sua vida, enquanto que o seu término se situava para lá das suas margens, no mar. A meditação era aquele rio, só que não tinha começo nem fim. Tivera início, e o seu término seria o próprio começo. Não existia causa, e o seu movimento era a sua renovação. Era sempre nova e nunca juntava para quando fosse velha, nem jamais se via manchada por não ter raízes no tempo. É bom meditar sem esforçar-se, sem esforço nenhum, aliás, começando com um pequeno fio e indo além do tempo e do espaço, onde o pensamento e o sentimento não podem entrar e onde não há experiência. A meditação não é uma oração. A oração, a súplica, nasce da autopiedade. Oramos quando estamos em dificuldades ou quando existe sofrimento. Porém, quando sentimos felicidade e alegria, não há súplica. Essa autopiedade tão intensamente embutida no homem é a raiz da separatividade. Tudo quanto está separado ou pensamos ser separado, mesmo pela procura da identificação com algo que não o seja, trará somente mais divisão e dor. Dessa confusão fazemos brotar o nosso clamor para os céus, para o nosso marido ou para uma divindade da mente. Esse choro pode encontrar uma resposta, porém, essa resposta será um eco da autopiedade em meio a essa separatividade. O isolamento do pensamento sempre se situa dentro do campo do conhecido. A resposta à oração é a resposta do conhecido. A meditação está longe disso. No seu campo não pode o pensamento penetrar. Não existe separatividade e, como tal, identidade nenhuma. A meditação está na abertura. Nela, o secretismo não tem lugar. Tudo permanece exposto e claro. Então surge a beleza do amor. A meditação não constitui um meio para um fim, antes é um movimento tanto no tempo como fora dele. Todo sistema ou método alia o pensamento ao tempo. No entanto, a consciência, sem escolha, de cada pensamento ou sentimento, bem como a compreensão dos seus motivos e do seu mecanismo ao permitir-lhe florescer, é o campo da meditação. Quando o pensamento e o sentimento desabrocham e morrem, a meditação torna-se o movimento além do tempo, e nesse movimento existe êxtase. No esvaziamento completo existe amor, e com o amor existe destruição e criação. A ambição é isolamento.
A ambição individual ou coletiva, sob qualquer forma, conduzirá inevitavelmente ao antagonismo e a ódios auto-encarceradores. Quando a família se torna sobremodo importante, então isso vai de encontro ao vizinho do lado ou ao vizinho de longe e atenta contra a humanidade. A ambição por coisas mundanas ou pela diferença é a mesma coisa, embora pareça diferente. A natureza da ambição é o conflito, mas o conflito, sob qualquer forma que se apresente, põe fim à bondade e ao amor. A ambição e o amor não podem coexistir. Como pode a beleza estar relacionada com o homem ambicioso? Só há beleza quando a vista não é contaminada pelo pensamento, pois a beleza é a própria essência do vazio do pensamento. A beleza não é uma experiência, nem uma sensação de prazer. A beleza, do mesmo modo que o amor, é o abandono total do centro. A beleza, o amor e a morte são inseparáveis. Num estão os outros. A austeridade não é cruel, agressiva ou brutal. A sua expressão exterior pode não ser discernível. Se for, pode fazer parte integrante desse circo que o homem cultiva com tamanha inteligência. Austeridade é um movimento interior e não uma condição. Uma coisa viva é difícil de estudar, mas uma morta não. Uma coisa morta pode ser copiada. Necessitamos de austeridade interior se quisermos abandonar completamente toda a maquinaria do conflito, o eu. Sem tal liberdade não pode haver amor, e sem amor não pode existir beleza. Exclusão não é privacidade. Onde existe privacidade, não há exclusão. Construir um muro de resistência em torno de nós é isolar-se. Porém, isso não confere a privacidade de que necessita, porque com a privacidade começamos a descobrir os movimentos dos nossos próprios pensamentos e sensações. Nessa privacidade, as portas da percepção abrem-se completamente. Existe uma beleza além daquela que os olhos percebem. A beleza que o olho percebe é bastante pobre e superficial. Os seus juízos são estreitos e limitados. Aquilo que ele vê é condicionado por memórias e é comparativo. Aquela beleza que não é mera beleza da vista não se encontra na natureza nem nos livros, nos retratos, no templo, nem na igreja, mas está fora, além disso tudo. Para o poderdes alcançar, tendes de avançar, para onde nem o pensamento nem o prazer podem chegar. O amor jamais equivale ao prazer. No prazer subsistem a dor e o medo. Porém, o prazer jamais é beleza. A mente que procura divertimento no amor encontrará a excitação do pensamento e as imagens que ele construiu. O amor não pode ser induzido pelo pensamento, mas quando é sensação e desejo. Mas o desejo não é amor. Só um minuto. O desejo procura a satisfação sensorial ou intelectual, porém não é amor. O pensamento e o amor jamais se poderão encontrar. Ambos os movimentos são diferentes e um destrói o outro. A crença é superstição. Aquilo é o fato, não necessita de crença nem de conclusão nenhuma. Contudo, isso impede a percepção do que é. O fato importa infinitamente mais, e não a conclusão daí tirada. As atividades da conclusão são totalmente diferentes da ação do que é. Esta ação traz liberdade, a outra é sujeição ao tempo.
Repetindo, esta ação traz liberdade. A outra é sujeição ao tempo. A meditação não é a ação da experiência. Se procurais experiências mais amplas e intensas, segui e obedecei. Toda experiência chega ao fim, porém a ânsia e a dor permanecerão. O fim do sofrimento é o começo da sabedoria, a qual não é congregada pela experiência. A experiência só fortalece e cumula o conhecimento. Onde há amor, existe sabedoria. Através do nosso próprio conhecimento, das nossas atividades, dos diálogos sem fim, das nossas imaginações e caprichos, toda a rede da sua ação está ao fim do sofrimento. O sofrimento impede a clareza. A meditação é a clareza em que não existe divisão. O oposto é produto da confusão. O sentimento é uma coisa do pensamento. Não pode existir separada do pensamento, mas existirá mesmo o sentimento? É uma pergunta. Mas existirá mesmo sentimento? O amor não tem sentimento, pois este é emotividade, sentimentalismo, devoção, apego, fúria. O amor não possui qualidade nem atributos. O amor não é sensação nem prazer. Nele não existe a labuta do tempo. O amor constitui a sua própria ação e a sua própria eternidade. Bom, retornando aqui, foi necessária uma pequena pausa. O amor não possui qualidade nem atributos. O amor não é sensação nem prazer. Nele não existe a labuta do tempo. O amor não constitui a sua própria ação e a sua própria eternidade. Eu posso continuar a descrever a meditação, porém a descrição não é a coisa descrita. Se você se Repetindo, se vos chegardes a ela, pode tratar-se da coisa mais maravilhosa. Cabe a vós aprender ou não tudo sobre ela, olhando para vós, mas nenhum livro nem professor poderá ensinar-vos acerca disso, apenas olhando para vós. Não dependais de ninguém, nem vos associeis a organizações espirituais, pois temos de aprender tudo isso por nós mesmos. Desse modo, a mente aprenderá coisas incríveis, mas para isso não pode haver fragmentação, mas imensa estabilidade, ligeireza, mobilidade. Para uma mente assim não existe espaço, e desse modo viver possui um sentido completamente diferente. Uma vez tenhais lançado o fundamento da virtude, o qual representa a ordem no relacionamento. Pode chegar a ocorrer essa qualidade de amor e morte que perfaz toda a vida. Então a mente torna-se extraordinariamente silenciosa, naturalmente e não forçada ao silêncio pela supressão, disciplina ou controle. E esse silêncio é imensamente rico. Para lá disso, nenhuma descrição ou palavra é importante. Então a mente deixa de inquirir sobre o absoluto por não necessitar de o fazer, porque nesse silêncio existe aquilo que é, e tudo isso constitui a bênção da meditação. Aquela varanda perfumada, com a madrugada ainda longínqua e as árvores silenciosas, era a essência da beleza. Porém, essa essência não é passível de ser experimentada. Tudo experimentar deve cessar, porque a experiência só fortalece o conhecimento. Aliás, desculpem, erro meu, vou ler novamente, porque a experiência só fortalece o conhecido. O conhecido nunca é essência. A meditação não representa
um acréscimo de experiência. Não só constitui o término da experiência, que é a resposta ao desafio, grande ou pequeno, como também a abertura da porta a essa essência, como que expondo um forno que destrói completamente sem deixar cinzas nem nada. Nós somos os resíduos, a afirmação de um milhar de ontem passados, uma contínua série de memórias sem fim, feita de escolha e desespero. O eu, grande ou pequeno, é o padrão da nossa existência, e esta é pensamento. Pensamento é existência, com sua infinita dor. O pensamento consome-se na chama da meditação, e com ele o sentimento, pois que de ambos nenhum é amor. Sem amor não existe essência. Sem isso, só existe cinzas no que se baseia a nossa existência. O amor está fora desse vazio. Nenhuma pílula dourada chegará alguma vez a resolver os problemas humanos. Estes só poderão ser resolvidos produzindo uma revolução radical na mente e no coração do homem. Isso exige um trabalho árduo e constante, muita observação e atenção. Exige que sejamos diligentes nesse sentido e imensamente sensíveis. A mais elevada forma de sensibilidade é também a suprema inteligência. Jamais droga alguma inventada pelo homem, em tempo algum, poderá conferir essa inteligência. Sem esta inteligência não pode haver amor, pois o amor é relação. Sem essa capacidade de amar, o homem jamais poderá obter um equilíbrio dinâmico. Tal amor não nos pode ser dado, seja pelo sacerdote, seja pelos deuses, filósofos ou qualquer droga dourada. Existir significa ser um estranho, não pertencer a nenhuma crença, nem dogma, religião ou nação. É essa solitude que vai ao encontro de uma inocência que jamais foi tocada pela malícia do homem. Tal é a inocência com que pode viver no mundo, por entre todos os seus tumultos, sem, no entanto, lhe pertencermos. Não se reveste ela de nenhuma forma particular. O florescimento da bondade não está em nenhum caminho, porque não há caminho para a verdade. Meditação é o descobrimento do novo. O novo está acima e além do passado repetitivo, e a meditação constitui o término dessa repetição. A morte que essa meditação ocasiona é a imortalidade do novo. O novo não se encontra na área do pensamento, e a meditação é o silêncio do pensamento. A meditação não é uma aquisição, como não o é a captura de uma visão, nem a excitação da sensação. É como um rio indomado, transbordante e ligeiro na sua corrente. É música sem som. Não pode ser domesticada nem utilizada. É silêncio em que o observador teve fim no próprio começo. Essa eu vou ter que repetir. A meditação não é uma aquisição, como não o é a captura de uma visão, nem a excitação da sensação. É como um rio indomado, transbordante e ligeiro na sua corrente. É música sem som, não pode ser domesticada nem utilizada. É o silêncio em que o observador teve fim no próprio começo. Meditação é o estado mental que encara tudo com completa atenção, de modo total e não só por partes.
A morte que a meditação produz é a imortalidade do novo. Era de manhã cedo e o ambiente estava muito sereno e nenhum único pássaro ou folha mexia. A meditação que se iniciara em profundezas desconhecidas e continuara com intensidade e amplitudes crescentes, entalhou o cérebro num silêncio total, escavando as profundezas do pensamento e desenraizando o sentimento e esvaziando o cérebro do conhecido e da sua sombra. Era uma operação sem operador, sem cirurgião, que avançava, qual bisturi que corta um cancro, recortando todo o tecido contaminado, sem o que a contaminação poderia alastrar de novo. Essa meditação avançara por 1 hora do relógio e constituía meditação sem meditador. O meditador interfere com a sua estupidez e vaidade, ambição e cobiça. O meditador é o pensamento alimentado por esses conflitos e ofensas, mas o pensamento tem de cessar completamente na meditação. Isso forma a base para a ocorrência de toda a meditação. A meditação naquela altura significava liberdade e assemelhava-se a penetrar num mundo de beleza e quietude desconhecidos. Era um mundo sem imagens, nem símbolos, nem palavras, nem ondas da lembrança. O amor era a morte de cada minuto e cada morte era a renovação do amor. Não era apego e não tinha raízes. Era uma chama que florescia e consumia as margens da consciência, cuidadosamente construídas. Chama essa destituída de causa. Era uma beleza para lá do pensamento e do sentimento. Não estava colocada na tela, em palavras, nem no mármore. A meditação era a alegria e com ela veio a bênção. Meditação não é concentração, com sua exclusão, um corte de separação, nem um ato de resistência ou conflito. A mente meditativa pode concentrar-se, mas nesse caso não se trata de um ato de exclusão nem de resistência. Porém, uma mente concentrada não é capaz de meditar. Na compreensão da meditação existe amor, mas esse amor não é o produto de sistemas, nem de hábitos, nem de seguir um método. O amor não pode ser cultivado pelo pensamento. O amor pode talvez chegar a existir quando há completo silêncio, um silêncio no qual o meditador está completamente ausente, mas a mente só pode ficar em silêncio quando compreende o seu próprio movimento como pensamento. Para compreendermos este movimento do pensamento e do sentimento, não pode haver condenação na observação. Observar desse modo é disciplina, e essa forma de disciplina é fluida e livre, e não a disciplina do ajustamento. A meditação é um movimento no e do desconhecido. Vós não estáis lá, mas tão só o movimento existe. Nós somos demasiado insignificantes ou demasiado importantes para esse movimento. Ele não tem nada por detrás nem defronte. É essa energia que o pensamento e a matéria não pode tocar. E o pensamento é perversão, pois é um produto do ontem. Está preso na lida dos séculos e, portanto, é confuso e obscuro. Façamos o que fizermos, o conhecido não pode chegar ao desconhecido. Meditação é o terminar do desconhecido.
As palavras vós e eu distinguem as coisas. Essa divisão não existe nessa quietude, nesse estranho silêncio. À medida que olhávamos pela janela, parecia que o tempo e o espaço tinham chegado ao fim, e o espaço que divide não tinha qualquer realidade. Aquela folha, o eucalipto, a água resplandecente não eram diferentes de vós. A meditação é realmente muito simples. Nós complicamos-la, movendo uma teia de ideias em torno disso. Em termos do que seja ou deixe de ser. Porém, não se trata de nenhuma dessas coisas, mas porque é bastante simples, escapa-nos, devido a que as nossas mentes sejam demasiadas complicadas e se encontrem gastas, fundadas como estão no tempo. Essa mente define a atividade do coração, o que faz com que o problema tenha origem. Contudo, a meditação sobrevém naturalmente e com extraordinária facilidade quando caminhamos pela areia ou olhamos por uma janela ou percebemos as colinas maravilhosas queimadas pelo sol do verão passado. Porque somos seres humanos torturados de lágrimas nos olhos e riso constrangido nos lábios. Se pudesseis percorrer a sós aquelas colinas, ou os bosques, as extensas areias brancas, nessa solidão, saberíeis o que é a meditação. O êxtase da solidão sobrevém quando deixais de estar assustados por vos sentir de sós, não mais pertencendo ao mundo ou ao que seja pelo apego. Então, à semelhança do despontar do dia que sucedeu hoje, ele sobrevém silenciosamente e traça um trilho dourado no próprio silêncio. Silêncio que existia no princípio, que ocorre agora e que sempre existirá. O tempo é memória, mas o êxtase é destituído de tempo. A bênção da meditação não tem duração. A alegria torna-se prazer quando instituímos a continuidade. A bênção da meditação equivale a um segundo do relógio, porém esse segundo contém todo o movimento da vida, destituído de tempo. É um movimento sem começo ou fim. Em meditação, esse segundo equivale ao infinito. Distanciai-vos. Distanciar-se do mundo de caos e miséria e, no entanto, viver nele imperturbados. Tal só é possível quando possuímos uma mente meditativa, uma mente que vigilante para com a flor e a nuvem. A mente meditativa não está relacionada com o passado nem o futuro. E, no entanto, é capaz de viver de forma sã, com clareza e sensatez neste mundo. Este é um mundo de desordem. A sua ordem é desordenada e a sua moral é imoral. A clareza não está lá fora para ser procurada, nem ordenada para ser usada neste mundo. Quando isto ocorre, transforma-se em trevas. A natureza desta claridade é o seu próprio vazio, porque é vazia, é clara, porque é negativa, é positiva. Distancia-vos sem saber onde estais. Aí não existe nenhum vós, nem eles. Uma nota minha, estou narrando esse livro, é que ele é escrito no português de Portugal. Então, se por um acaso houver algumas conjugações verbais estranhas, não é por ignorância desse humilde narrador, mas é um livro de Portugal.
Muito bem. A natureza desta claridade é o seu próprio vazio. Porque é vazia, é clara, porque é negativa, é positiva. Distanciai-vos sem saber onde estais. Aí não existe nenhum vós, nem eles. A morte é somente para aqueles que possuem um local de repouso. A vida é o movimento de relação e apego, e a negação deste movimento constitui a morte. Não tenhais abrigo repetindo, não tenhais abrigo externa nem internamente. Possuis um quarto, ou uma casa, ou uma família. Porém, não permitais que isso se torne um refúgio, uma forma de evasão de vós próprios. O porto de abrigo seguro que a vossa mente construiu pelo cultivo da virtude, pela superstição da crença, pela capacidade astuta ou pela atividade, conduzirá de modo inevitável à morte. Se pertencerdes a este mundo e à sociedade a que estáis ligado, não podeis escapar à morte. O homem que morre na porta ao lado, ou a 1 milhar de milhas de distância, é vós próprios. Andou anos a preparar-se com enorme zelo para morrer exatamente como vós. Ele chamou-a a si exatamente como vós, através de uma vida de luta, sofrimento ou alegre show divertido. Porém, está sempre lá, à espreita, esperando, contudo, aquele que morre a cada dia está livre da morte. A maior parte de nós parece não dar suficiente importância à meditação. Para a maioria, trata-se de uma coisa passageira da qual se espera algum gênero de experiência, qualquer conquista transcendental, uma nova forma de preenchimento onde todas as tentativas de preenchimento falharam. A meditação torna-se um movimento auto-hipnótico, no qual aparecem vários símbolos e projeções, mas estes são uma continuidade daquilo que foi, talvez modificados ou aumentados, porém sempre numa área de satisfação. Tudo isso é bastante imaturo e infantil, desprovido de significado, e situa-se não muito distante. Só um momento. Só mais um momento. Fechou a página, vamos lá. Aqui. Bom, vamos lá. Tudo isso é bastante imaturo e infantil, desprovido de significado, e situa-se não muito distante da ordem ou desordem estabelecida através de eventos passados. Tais fatos tornam-se extraordinariamente significativos para a mente, que se interessa pelo seu próprio progresso, melhoria, expectativas determinadas para si própria. Quando a mente abre caminho através de todo esse lixo, o que só pode ocorrer através do autoconhecimento, então aquilo que acontece não pode ser narrado. Até mesmo no simples ato de as narrar, as coisas já sofreram modificação. É como descrever uma tempestade. Ela já está para lá das colinas e dos vales. Então a narrativa torna-se algo pertencente ao passado e, portanto, não mais aquilo que está a acontecer. Podemos descrever algo de modo acurado, como um evento, mas o próprio modo de descrever isso torna-se inadequado quando a coisa já se afastou.
A exatidão da memória é um fato, porém a memória é o resultado de algo que já ocorreu. Se a mente acompanha a corrente de um rio, não tem tempo para a sua descrição, nem para deixar que a lembrança se forme. Quando esse gênero de meditação ocorre, tem lugar numerosas coisas que não são projeção do pensamento. Cada acontecimento é totalmente novo no sentido de que a memória não o consegue reconhecer. E, como não o consegue reconhecer, isso pode ser traduzido em palavras. Repetindo, me desculpem, consegue reconhecer, isso não pode ser traduzido em palavras nem memória. É algo que nunca aconteceu antes. Isso não é uma experiência. Experiência implica reconhecimento, associação e acúmulo sob a forma de conhecimento. É evidente que certos poderes são libertados, mas estes tornam-se num enorme perigo enquanto a sua ocorrência tiver lugar na atividade autoconcentrada. Quer tais atividades sejam identificadas com conceitos religiosos ou com tendências pessoais. É absolutamente necessário que tenhamos liberdade do eu para que a coisa real ocorra. Porém, o pensamento é demasiado astuto e extraordinariamente sutil nas suas atividades. E a menos que estejamos tremendamente despertos e destituídos de escolha, em meio a todas essas sutilezas e astutas buscas, a meditação torna-se uma questão de aquisição de poderes além dos meramente físicos. Todo o sentido de importância da ação do eu deve inevitavelmente conduzir à confusão e à tristeza. Eis pelo que, antes de considerardes a meditação, deveis começar com a compreensão de vós mesmos e a estrutura da natureza do pensamento. De outro modo, perder-vos-ei e esbanjarei as vossas energias. Portanto, para ir longe deveis começar bem perto. O primeiro passo é também o último. Eu achei essa parte interessantíssima. Eu vou ler novamente. Porque ele está explicando que antes de começar a meditar, nós temos que primeiro nos conhecer e conhecer o nosso pensamento. Então, me desculpe interromper a leitura para expor o meu pensamento, mas eu vou ler novamente esse trecho. A meditação torna-se uma questão de aquisição de poderes além dos meramente físicos. Todo o sentido de importância da ação do eu deve inevitavelmente conduzir à confusão e à tristeza. Eis pelo que, antes de considerardes a meditação, deveis começar com a compreensão de vós mesmos, a estrutura da natureza do pensamento. Isso serve muito para mim. Muito, muito bom. Compreensão de vós mesmos, a estrutura da natureza do pensamento. De outro modo, perder-vos-eis e esbanjareis as vossas energias. Portanto, para ir longe, deveis começar bem perto. O primeiro passo é também o último. Essa passagem está na página 34. Meditação não é uma coisa diferente do viver do dia a dia. Não se abandonem num canto do quarto a meditar por 10 minutos para, depois do ato, saírem a comportarem-se como carniceiros, tanto como uma metáfora quanto uma realidade. A meditação é uma das coisas mais sérias. Podeis fazê-la durante todo o dia no escritório ou junto da família, quando dizeis a alguém, eu te amo,
ou quando vos interessais pelos vossos filhos, mas depois educai os vossos filhos para se tornarem soldados e para matar, para se tornarem nacionalistas e para adorarem a bandeira, de modo a entrarem nessa armadilha do mundo moderno. Se observarem tudo isso e tomarem consciência da vossa parte em tudo isso, isso fará tudo parte da meditação. E se meditardes assim, encontrareis nisso uma extraordinária beleza. Atuareis corretamente em todas as situações, mas se não agirdes corretamente num dado momento, isso não terá importância, pois sempre podereis fazê-lo uma outra vez, mas não perderei tempo com remorso. A meditação é a parte da vida e não uma coisa diferente dela. Temos de alterar a estrutura da sociedade, sua injustiça e moral aterradoras, as divisões que criou entre o homem, as guerras, a total falta de afeto e o amor que aniquila o mundo. Se a vossa meditação for somente uma questão pessoal, uma coisa de que desfrutais pessoalmente, nesse caso não se trata de meditação. A meditação implica uma mudança completamente radical da mente e do coração, mas isso só é possível quando existe esse extraordinário sentido de silêncio interior. Só isso produz a mente religiosa. Essa mente conhece o sagrado. A beleza significa sensibilidade, ter um organismo sensível, o que implica regime alimentar correto e modo correto de viver. Então a mente torna-se calma e inconsciente de modo inevitável e natural. Não podeis torná-la tranquila, pois sois vós que lançais a discórdia. Vós próprios sois perturbados, inquietos, confundidos. Como podereis, pois, tranquilizar a mente? Porém, quando entendeis o significado do silêncio, quando entendeis a confusão, o sofrimento, e se este alguma vez poderá terminar, quando entendeis o prazer dessa compreensão, sobrevém uma mente extraordinariamente silenciosa. Não tendes de a procurar. Tendes de começar pelo princípio, e o primeiro passo é também o último. Isso é meditação. A madrugada tardava, as estrelas ainda brilhavam, e as árvores ainda se encontravam em retiro. Não se ouvia um único chamado dos pássaros, nem mesmo dos mochos pequenos, e que à noite fazem ruído a passar de árvore em árvore. Estava o ambiente estranhamente sereno, à exceção do quebrar das ondas do mar. Havia aquele odor das muitas flores e folhas em decomposição e solo úmido. O ar estava demasiado parado e aquele odor estendia-se por toda a parte. A terra esperava a madrugada e o dia por vir. Havia expectativa, paciência e uma estranha quietude. A meditação acompanhou esse silêncio que era amor. Não amor por alguma coisa ou por alguém, nem a imagem, o símbolo, a palavra ou os retratos. Era simplesmente amor sem sentimento, sem sensação. Tratava-se de algo completo em si mesmo, desnudo, intenso, sem raiz nem direção. O som daquele pássaro distante era esse amor. Ele estava tanto na direção como na distância. Estava lá, sem tempo nem palavra. Não se tratava de uma emoção que se desvanece e se mostra cruel. O símbolo e a palavra podem ser substituídos, porém não a coisa. Despida como era, achava-se completamente vulnerável e assim também indestrutível. Possuía o vigor inacessível daquela diferença, o incognoscível, que
inacessível daquela diferença, o incognoscível que se aproximava por entre as árvores e para além do mar. A meditação era o som daquele pássaro que chamava no vazio e o marejar das ondas arrebentando de encontro à praia. Rebentando de encontro à praia. O amor só pode existir no mais completo vazio. A madrugada acinzentada lá estava. Ao longe e no horizonte, as silhuetas das árvores tornavam-se mais negras e intensas. Na meditação não há repetição, nem a continuidade do hábito. Dá-se a morte de tudo conhecido e o florescimento do desconhecido. As estrelas desapareciam e agora as nuvens assomavam com o sol que se erguia. A meditação não é a repetição da palavra, nem a experiência de uma visão, tampouco reside no cultivo do silêncio. Tanto as contas do rosário como a palavra podem silenciar a mente tagarela. Porém, nesse ato existe um efeito auto-hipnótico, mas bem que podíamos, do mesmo modo, tomar uma pílula. A meditação implica não nos envolvermos num padrão de pensamento, nem encantamento de prazer. A meditação não tem começo e, portanto, não conhece fim. Se disserdes, começarei hoje mesmo a controlar os meus pensamentos, a sentar-me em silêncio numa postura de meditação, a respirar de modo rítmico, então deixar-vos-eis apanhar pelos truques com que nos enganamos. A meditação não é questão de nos deixarmos absorver numa ideia qualquer ou imagem grandiosa. Isso só silencia a mente durante algum tempo, como uma criança que, absorvida com um brinquedo, silenciada por um instante. Porém, assim que o brinquedo deixar de ter interesse, recomeçarão a inquietação e o tumulto. A meditação não reside na perseguição de um caminho invisível, conducente a uma qualquer bênção imaginária. A mente meditativa é observação, olhar, atender e escutar, sem a palavra, sem comentário e sem opinião. Ela é atenciosa para com o movimento da vida em toda a extensão da relação, durante o dia todo. E, à noite, quando o organismo estiver em descanso, tal mente não terá sonhos, por ter estado desperta durante todo o dia. Somente a mente indolente tem sonhos. Só a mente meio adormecida precisa das intimações dos próprios estados. Porém, à medida que a mente observa e atende ao movimento do viver, tanto interior como exterior, sobrevém um silêncio que não é suscitado pelo pensamento. Não se trata de um silêncio que o observador possa experimentar. Se o fizer e o reconhecer como tal, não mais se tratará de silêncio. Esse silêncio da mente meditativa não se situa nos limites do reconhecimento, pois tal silêncio não tem fronteiras. Só existe o silêncio em que o espaço da divisão deixou de existir. No espaço que o pensamento cria em torno de si mesmo não existe amor. Esse espaço divide o homem do seu semelhante, e nele está tudo vir a ser e a luta da vida. A agonia e o medo. A agonia e o medo. Ponto. A meditação é o fim desse espaço, o findar do eu. Então, o relacionamento adquire um sentido completamente diferente, porque nesse espaço que não é criado pelo pensamento, o outro não existe porque nós não existimos. A medida, então, não é a perseguição de uma visão conquanto possa ter sido santificada pela tradição. Ao contrário, é
em um espaço infinito, onde o pensamento não pode penetrar, para nós, o pequeno espaço criado pelo pensamento em torno de si, que forma o eu, é extremamente importante, porque é tudo o que a mente conhece, identificando-se ela mesma com tudo que está contido nesse espaço. Mas na meditação, quando isso é compreendido, a mente pode penetrar numa dimensão espacial em que a ação é inação. Desconhecemos o que o amor seja, porque nesse espaço criado pelo pensamento em torno de si, na forma de eu, o amor é o conflito do eu e do não eu. Esse conflito e tortura não são amor. O pensamento é a única negação do amor e não pode entrar nesse espaço onde o eu não está presente. Nesse espaço existe a bênção que o homem busca e não encontra. Ele busca dentro das fronteiras do pensamento, mas o pensamento aniquila a bênção, o êxtase dessa bênção. A percepção sem palavras, sem o pensamento, é um dos fenômenos mais estranhos, pois é muito mais viva. Não somente a percepção com o cérebro, mas com todos os sentidos. Essa não é fragmentária como a do intelecto e das emoções. Pode ela ser chamada percepção total e faz parte da meditação. Percepção na meditação, sem aquele que percebe, significa comungar com a elevação e a intensidade do imenso. Tal percepção é inteiramente diversa da visão de um objeto sem o observador, porque no percebimento da meditação não há objeto e, portanto, não há experiência. A meditação pode, contudo, ocorrer quando os olhos estão abertos e nos encontramos cercados por os... Repetindo. A meditação pode, contudo, ocorrer quando os olhos estão abertos e nos encontramos cercados por objetos de todo o gênero, mas, nesse caso, esses objetos não adquirem importância absolutamente nenhuma. Percebemos-los, mas não se dá nenhum reconhecimento, o que significa que não há nenhum ato de experimentar. Que significado tem tal meditação? Não possui significado nenhum, não tem qualquer utilidade, mas nessa meditação dá-se um movimento de um enorme êxtase que não deve ser confundido com prazer. Esse êxtase confere a qualidade de inocência à visão, ao cérebro e ao coração. Sem uma percepção da vida como uma coisa completamente nova, ela torna-se uma rotina e um aborrecimento, uma coisa sem sentido nenhum. Assim, a meditação é da maior importância. Ela abre a porta para o indefinível e o imensurável.